Nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nessa nossa preleção doutrinária virtual, cujo tema é falso heroísmo, o orgulho. Como habitualmente nós fazemos, vamos dividir essa preleção doutrinária em alguns momentos. Primeiramente, nós leremos uma mensagem do livro Messe de Amor, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Em seguida, faremos uma prece de abertura dos trabalhos, a fim de pedir proteção para esse momento. Logo em seguida, faremos as reflexões concernentes ao tema e, por fim, uma prece de agradecimento. Dito isso, então, nós vamos começar pedindo aos espíritos amigos que nos acompanham e nos estimulam para esse trabalho, que nós possamos abrir numa mensagem que seja interessante para as reflexões deste momento e nos sirva a todos. Do livro Messe de Amor, pelo Espírito Joana de Ângeles, capítulo 19, Afinidades. Para que os espíritos da luz se afinem contigo, é imprescindível movimentes os recursos do vaso orgânico, renovando conceitos e atitudes em torno do seu uso em todos os dias na Terra. As emoções grosseiras são mais facilmente registradas, por enxamearem em todos os departamentos do planeta. No entanto, para que assimiles e reflitas as imagens da vida espiritual, necessitas recuperar a pureza com que recebeste o corpo das mãos dos benfeitores egrégios antes do renascimento. Ouvida a queixa e a tristeza, e se tornarão mais maleáveis os teus centros de registros psíquicos. Esquece a maledicência e a hipocrisia que viciam os órgãos vocais, e a inspiração do alto escorrerá mais abundante pela tua boca. Recupera o equilíbrio das emoções e as sutis vibrações animarão teu organismo. Disciplina os nervos e todo o sistema, gozando de invejável harmonia, transformar-te-á num conduto perfeito para as vibrações celestiais. Desenvolve os sentimentos bons e a comunhão com as belezas das verdades eternas, através de uma fé pura e nobre, que consolará a tua alma, consolando a muitos. E, além disso, os numes tutelares, simpáticos ao teu esforço infatigável, virão ao teu encontro atraídos pela irradiação expressiva dos teus elevados desejos. Se, entretanto, não pretendes intentar e manter essa batalha da luz continuada contra as trevas espessas do passado em formas pensamento vampirizantes, não te candidates à afeição dos espíritos puros, porque a diferença vibratória entre ti e eles dificultará quaisquer tentativas intempestivas de união sublime. Todos recebemos o auxílio divino no esforço real da elevação de propósitos. Todavia, convém recordar que a consciência individual é livre, sofrendo as consequências posteriores aos compromissos da escolha espontânea. Liberta-te ainda hoje do jugo das entidades perversas com as quais afinas por impositivo do pretérito, e rompendo os elos que te retêm, alça o pensamento às elevadas esferas, desdobrando os braços no trabalho continuado e desenvolvendo o embrião da alegria pela liberdade, certo de que Jesus, que até hoje te espera, te receberá de braços abertos ao final dos rudes embates. Muito interessante essa mensagem de Joana de Ângeles, e tem tudo a ver com o nosso tema, porque a gente vai ver que em tudo nós sempre somos afins a outros espíritos, nós somos antenas psíquicas radiantes. E no caso do orgulho, nós nos afinizamos com as posições excessivamente severas e críticas, que estão justamente na contramão da humildade, da benevolência, da indulgência e da misericórdia que o nosso Senhor nos ensinou. Então, que nós
queiramos nos libertar desses sentimentos ainda muito presos a essa baixeza moral que infelizmente nos caracteriza de modo geral. Ascendamos ao alto. Vamos então orar. Divino Mestre e Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor e por tua misericórdia e te pedimos pela necessidade que nós temos, o amparo necessário, a fim de que extraiamos dos teus ensinamentos aquilo que há de mais essencial na mensagem e possamos aplicar no nosso dia a dia para o nosso próprio bem. Vem ter conosco, mestre e amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, vamos falar de um tema muito difícil, porque quem pode se dizer professor de humildade, né? O orgulho é algo que invariavelmente todos nós conservamos, em maior ou menor grau. Então, aqui nós vamos fazer algumas reflexões com base no que o Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, nos mostra nessa portentosa obra. Bom, Hamed começa na introdução explicando por que do nome As Dores da Alma. E aí ele vai dizer que dores da alma são os chamados pecados capitais, né? Ou numa linguagem psicológica, vai dizer ele, os desequilíbrios íntimos. Então ele vai incluir nisso o orgulho, a preguiça, a raiva, a inveja, a gula, a luxúria e a avareza. E para que a gente não se sinta culpado, ele também vai adicionar que tudo isso são fases naturais da evolução terrena. Então, o que nós pensamos que Hamed está querendo dizer? O espírito imortal, no seu processo de humanidade, ainda está passando por esses processos humanos, e agora, nós encarnados no planeta Terra, temos ainda experiências que visam transformar-nos em relação a esses desequilíbrios, a esses conflitos existenciais. E que por trás da maior parte desses conflitos, as raízes estão no orgulho e no egoísmo, que nós já temos isso na codificação kardeciana, que são os maiores males, né, da sociedade. Basta dizer que em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, Instruções dos Espíritos, nós temos o item 11, o egoísmo, que é assinado pelo Espírito Emmanuel, que diz, né, que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. E no item 12, a mensagem assinada pelo Espírito Pascal, com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. E aí a gente podia começar a nossa reflexão com Eclesiastes, porque eu achei muito interessante que Hamed começa esse capítulo falando sobre o tempo, que há tempo para tudo. E aí eu me lembrei do capítulo 3 de Eclesiastes, versículos 1 a 8. Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar.
tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. É muito legal, né, essa passagem, porque nos lembra que tudo tem o seu tempo. E às vezes nós que queremos apressar o tempo das coisas, ao invés de aproveitar o tempo de cada coisa. E isso também funciona para as nossas relações humanas, para as nossas imperfeições morais. Não é um discurso conformista, né? Ah, se há tempo para tudo, eu vou simplesmente esperar o tempo e depois de algum tempo as minhas imperfeições, como mágica, vão se desfazer e vão renascer virtudes no lugar. Não é bem assim que se processa, mas é também ter auto-amor, auto-perdão, entender que o nosso processo evolutivo não se dá aos saltos, se dá aos poucos, com base na nossa boa vontade, com base no nosso sacrifício pessoal, mas sobretudo também sabendo esperar o tempo certo. E em especial em relação ao outro, porque às vezes a gente tem um ideal e acha que todo mundo da nossa família deveria ter o mesmo ideal, deveria comungar dos mesmos propósitos, e às vezes não foi ainda chegado o tempo. Então, o homem só dispõe desse tempo presente para agir. O hoje é a nossa única oportunidade de fazer alguma coisa sobre a nossa própria história. E só pode fazer alguma coisa em seu tempo. Então, que nós cultivemos este tempo do hoje para que nós possamos fazer em nós a transformação que queremos ver no mundo, né? E talvez quem veja o nosso exemplo e a nossa transformação possa ter como uma propaganda com respeito ao ideal que nós abraçamos, sem que a gente precise fazer proselitismo com ninguém. E aí, Hamed vai falar sobre o que é ter orgulho, né? Que é o desprezo em relação ao outro, sentir ou manifestar desconsideração por alguém ou por alguma coisa, incompreensão da utilidade ou do significado para que algo foi criado, né? Ou para que alguém foi designado. Vejamos o exemplo de Jesus, incomparável, sempre humilde, sem afetação, esperou o tempo de iniciar o seu ministério, jamais utilizou da sua superioridade moral absoluta para desprezar ou humilhar quem quer que fosse, né? Sempre manso, pacífico e humilde, ensinando pelo exemplo, né? E fazendo com que nós pudéssemos repensar que autoridade é essa, pretensa autoridade é essa, que nós temos de querer mostrar ao outro como se deve fazer, sem respeitar o tempo de cada um. E aí Hamed vai falar sobre a responsabilidade que cada um de nós tem na criação de impressões na atmosfera espiritual, emocional, mental e física da comunidade em que vivemos. Todos nós somos responsáveis pela emoção que causamos nos outros, pelas nossas palavras, pelos nossos atos, né, pelo nosso comportamento. Nós precisamos entender que o cristão é uma vitrine, né? É alguém que é exposto e que vai ser alvo de críticas, que vai ser também exemplo para muitos, que vai ser observado, né? Que vai ser comentado. E por isso a gente tem que entender que a gente não vive mais só para nós. Agora nós estamos representando uma ideia sublime, que nós, como espíritos imperfeitos, não conseguimos refletir de uma forma perfeita, mas que estamos nos empenhando para isso. E que por isso mesmo não devemos conservar a presunção e o orgulho
de sermos modelos irretorquíveis, né? O único modelo e guia que nós temos é Jesus Cristo. Nós somos os seus copiadores imperfeitos, os imitadores de Jesus, ou pelo menos assim nós tentamos ser. Então, o Hamed vai falar sobre julgar quem é indispensável, quem é improdutivo, qual o propósito da vida do outro. Quantas vezes a gente não vê isso, né? Na nossa vida cotidiana. Você não vê fulano de tal, pessoa imprestável, né? Uma vida nula. Para que serve aquilo na criação, né? O que ele faz não serve de nada. Uma pessoa com uma conduta reprochável, com uma vida privada, né, que a gente deve repudiar, né? Por que que fulano de tal? Para que que fulano de tal serve? Como é que ele tem coragem de subir na tribuna, de escrever livros, de falar sobre a espiritualidade? A gente às vezes se coloca como essa métrica da moral alheia e esquece de reconhecer também os nossos defeitos. É melhor que fulano, ainda que seja tudo isso que a gente está achando dele, esteja falando do evangelho. Porque falando do evangelho, algo que nos constrange, porque nos coloca o tempo inteiro em contato com uma mensagem que a gente ainda não vive de forma integral. Então, se vivendo isso, né, estando em contato com essa mensagem o tempo todo, a gente ainda se pega delinquindo, imagine se nós estivéssemos afastados desse trabalho no bem. Então, tudo serve na criação. Deus não cria nada sem serventia. E aí, a questão 559 de O Livro dos Espíritos, que está lá no capítulo 10º, das ocupações e missões dos espíritos, bênçãos e maldições, Kardec vai perguntar: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? E os bons espíritos vão dizer: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Fazendo uma analogia aqui a essa escala espírita, todos nós temos lugar na criação. Mesmo errando, nós somos utilizados como instrumentos do alto para que possamos beneficiar aos outros. Todos nós agimos, né? Como instrumentos para os desígnios de Deus. É lógico que cada um de nós temos uma liberdade relativa por conta do livre-arbítrio. Mas é muito interessante como, não obstante as nossas imperfeições e mazelas, Deus nos aproveita a todos, seja para sermos, né, estes intermediários do escândalo. Nós responderemos pelo escândalo, né, como escandalosos. Nós precisaremos nos retratar em relação à lei divina, à consciência cósmica. Nós somos utilizados não obstante as nossas imperfeições. Mesmo não saindo um trabalho perfeito, é um trabalho útil para o ensinamento moral. E aí Hamed vai falar sobre o caráter educativo das dificuldades. E aí, citando: o nosso orgulho quer nos transformar em super-homens, fazendo-nos sentir heroicamente estressados, induzindo-nos a ser cuidadores e juízes dos métodos de evolução da vida excelsa e, com arrogância, nomear os outros como desprezíveis, ociosos, improdutivos e inúteis, que dá o título da nossa palestra, esse trecho, como ele fala de um falso heroísmo. O orgulho é uma cegueira em que nós, equivocados, nos reconhecemos como as bases daquilo que é correto. E tudo que é diferente da moral que a gente diz, né, ser um exemplo limpo, fiel,
e austero, nós consideramos como reprochável. E por conta disso, nós nos auto-intitulamos cuidadores e juízes. Nos achamos no direito de nomear quem quer que seja, diferente de nós, como desprezíveis, ociosos, improdutivos e inúteis. Nós queremos o bônus de ser juiz, mas não queremos assumir o ônus dessa tarefa, né? Então, nós precisamos refletir que ninguém, além de Jesus, é modelo de pureza, porque a sua justiça é composta como uma espécie de trançado do amor e da caridade. Ele que poderia ser o mais inclemente, escolheu a clemência e a misericórdia como modo de conduta. Então, por que que nós, imperfeitos, estamos querendo, né, utilizar essa justiça a ferro e fogo? Precisamos prestar bem atenção para que a gente não chame de heroísmo, que na verdade é uma grande covardia. E aí Hamed vai falar que nós temos que agir no processo e não forçar o processo. Nós estamos sendo convidados para a construção do reino de Deus, mas nós não fomos convocados para dizer o que faz parte ou o que não faz parte do reino de Deus. Quem é o servidor digno ou indigno? Todos somos dignos, né? Às vezes, parece que nós estamos querendo dar ordens ou ser mais do que o próprio Deus, dizendo tipo assim, ó, Deus não está tomando nenhuma atitude, peraí que eu vou resolver essa situação. Veja a que ponto o nosso orgulho chega. E muitas vezes a gente tem uma santidade desvinculada da realidade humana. Deus nos reconhece enquanto seres humanos. Na verdade, nós somos humanizáveis, porque o ser humano integral, aquele que passou por todos os processos e venceu todos, é Jesus, que a gente ainda está tentando copiar e imitar à custa de muito esforço. Então, a nossa humanidade ainda é uma humanidade bastante imperfeita. Se assim o é, por que nós estamos querendo uma santidade que ainda não está disponível a nós? Ao invés da gente se preocupar em tentar ser melhor e ajudar o outro nessa escala ascensional, a gente está utilizando o ácido da crítica, né, para poder, dizemos assim, né, separar o que é falso e o verdadeiro. Mas o que é a verdade, né? A gente não tem nem condição ainda de entender isso. Então estamos aqui mesmo para nos ajudar. E o orgulho só nos afasta uns dos outros. Hamed vai chamar de uma compulsão de querer controlar a vida alheia. O que nós precisamos ter muito cuidado. E aí eu gostaria agora de fazer uma reflexão em torno do texto de Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 45. Aparentemente, vocês podem dizer, mas o que isso tem a ver com orgulho? É o que a gente vai explicar. Vê só. Então, vamos lá ao texto. Eu estou utilizando aqui o Novo Testamento de Haroldo Dutra, né? Então, versículos 39 a 45 do capítulo 6. E disse-lhes uma parábola. Acaso pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no fosso? O discípulo não está acima do mestre, estando completado o preparo, porém todo discípulo será como o seu mestre. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa que eu retire o cisco em teu olho, não vendo tu mesmo a viga no teu olho? Hipócrita,
Retira primeiramente a viga do teu olho, e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Pois não há árvore boa produzindo fruto deteriorado. Por outro lado, nem árvore deteriorada produzindo fruto bom, pois cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vindimam cacho de uva da sarça. O homem bom apresenta boa coisa do bom tesouro do coração, e o mal apresenta coisa má do seu mau tesouro. Pois da abundância do coração fala a boca dele. Então, veja que coisa. Nós estamos aqui falando sobre a célebre passagem da árvore boa e da árvore má, e eu fiz questão de ler o trecho imediatamente anterior, dos cegos conduzindo outros cegos, né? Hipócritas que não tiram a trave que está no próprio olho e querem tirar o cisco no olho do irmão. Por quê? Porque esse é um poderoso símbolo para o orgulho. Isso é o orgulho. Carregamos as nossas próprias imperfeições que destoam o nosso caráter e, não obstante, nós queremos corrigir os outros, como se nós fôssemos professores teóricos. Ainda não conseguimos realizar na prática tudo aquilo que nós achamos, nós queremos ser austeros e inflexíveis para obrigar os outros a andarem por uma cartilha que nós nem andamos ainda. Aí a gente poderia dizer, né? Ah, mas os orgulhosos se acham modelos de conduta. Se fossem, não agiriam com orgulho, porque aquele que é modelo de conduta não fez assim, né? Então, esse trecho, ele também está citado em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Falsos cristos e falsos profetas. Olha, isso de falso Cristo e falso profeta já gerou tanta confusão, porque a primeira reação mais comum é, quando a gente lê falso Cristo e falso profeta, tentar incorrer no erro de separar joio do trigo. Fulano de tal é um falso Cristo, um falso profeta. Fulano de tal é um verdadeiro Cristo e um verdadeiro profeta. E aí a gente fala dos médiuns que mercadejam os dons sagrados, e a gente fala, né, de religiosos que acabam tendo condutas reprocháveis, né, dentro das suas instituições, e a gente lembra dos exemplos célebres, por outro lado, né, de Chico Xavier, de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Eu vou dizer uma coisa que pode causar surpresa, mas que para mim faz muito sentido. Falsos cristos e falsos profetas, Jesus não estava falando de pessoas. Nada, nada na linguagem do Cristo é material. O Cristo não falava para personalidades humanas. O Cristo falava para espíritos imortais que nós somos. Ele estava preocupado em nos preparar para o nosso processo de ascese espiritual. E não para que a gente tenha insumos para que diga o que é certo e o que é errado. Então, dito de outro modo, falsos profetas não são os outros, os quais supostamente nós atribuímos, no auge do nosso orgulho, todo gênero de faltas. Falsos profetas são as nossas ideias que nos induzem ao mal, né? Ou seja, falso profeta é como se fosse um símbolo para designar tudo que há de enganoso dentro de nós mesmos. E aí eu convido vocês a fazerem um exercício comigo, né? Vamos pegar esse trecho do Evangelho. Porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Porque cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Vamos substituir
o vocábulo árvore por intenção e vamos ver se o sentido se preserva. Porque não é boa a intenção que dá maus frutos, nem má a intenção que dá bons frutos, porquanto cada intenção é conhecido pelo seu fruto ou pelo seu resultado. Quer ver uma coisa? Quantas vezes a gente quer coibir o outro, né? Quer controlar, quer aprisionar, dizer o que o outro tem que fazer ou não tem que fazer, manipular, dizer com quem o outro tem que ter amizade ou não tem, né? Com ciúme, com possessividade. E a gente diz que é amor. Ah, mas a minha intenção é a melhor possível, é a de proteger. Não há boa intenção que gere resultado ruim, assim como não há má intenção que venha gerar resultado bom. Então é por isso que a gente tem que se guardar desses mecanismos que o nosso próprio ego cria para tentar justificar a nós mesmos, que tem tudo a ver com o orgulho que está enraizado. Vamos fazer um outro exercício. Veja o trecho. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis. Porventura, os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E aí eu te convido a substituir falsos profetas pelo termo ideias que podem nos conduzir ao mal. Vamos ver se faz sentido? Guardai-vos das ideias que podem vos conduzir ao mal, que guardam a aparência de virtude e por dentro são as nossas dores da alma, que têm vos feito falir nas últimas reencarnações e tentam vos roubar mais uma oportunidade. Pelos frutos as conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Percebe como faz sentido? Então esses falsos profetas não é ninguém fora de nós. São as ideias, as intuições, que muitas vezes vêm de nós mesmos, que às vezes a gente costuma dizer, né? É assédio espiritual, transição planetária, né? Que a crosta está muito carregada e aqui eu estou sendo presa de maus espíritos. São as imperfeições, as más inclinações que nós carregamos. Então Jesus estava dando um alerta para a gente, guardai-vos, porque às vezes essas más intenções estão travestidas como se fossem ovelhas, como se fosse uma coisa boa, uma coisa dócil, mas na verdade são lobos que estão querendo roubar mais essa oportunidade que nós temos de crescer. Então essas são as artimanhas, as armadilhas que o orgulho prega em nós. Então, Hamed vai falar: que é o bom mestre? Se nós nos achamos esses modelos de conduta, sejamos bons mestres. O bom mestre é aquele que faz com que cada um descubra em si mesmo o seu guia. Vede Jesus. Jesus era o grande descobridor, despertador de consciências. Vai e não tornes a pecar. Tua fé te curou. Ele dava autonomia ao sujeito. Olha, isso daqui tá por sua conta. Do tipo, agora é com você. Caminha pelos seus próprios pés. Até pelas exortações que ele faz. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Falando aqui de todos os movimentos ativos da criatura para se mobilizar à ação. Então, nós não devemos ditar regras aos outros. A regra, ela já foi apresentada. É o Evangelho de Jesus. Nós podemos nos colocar como ajudadores,
para contribuir nesse despertar das consciências, assim como outros nos ajudam no despertar das nossas consciências. Porque o orgulhoso, em geral, tem uma fictícia cartilha do bem, e aí se coloca como métrica de moralidade. Veja como que essa posição é confortável. A gente se coloca como métrica de moralidade, então o outro precisa rezar a nossa cartilha. O outro precisa se submeter à nossa régua. Mas nós não somos régua, métrica de nada. O modelo é o Cristo. Então, em geral, este orgulho se disfarça de mil modos. Então, são aquelas pessoas, nós que nos autodenominamos bem-intencionados, mas que no fundo somos severos críticos, policiadores, disciplinadores de consciência, que nos inclinamos compulsivamente, demasiadamente ao puritanismo, né? Sermos muito rigorosos quanto aos costumes, austeros, rígidos, moralistas. Veja como Jesus se comportava. E aí, Hamed apresenta mais uma questão de O Livro dos Espíritos, que também está lá no capítulo 10º, das ocupações e missões dos espíritos, pergunta 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja se melhorarem pessoalmente? E a falange de espíritos vai dizer: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Então, nós estamos sendo convidados para isso. Nessa nossa estada aqui no planeta, nós precisamos ver as condições que nós temos de nos ajudar e de ajudar aos outros que estão ladeando conosco, que convivem conosco no mesmo lar. Então, nosso objetivo não é exigir de quem quer que seja, mas fazer a vontade de Deus em todo lugar onde nós estejamos, ajudando-nos a melhorar-nos mutuamente. Por isso que a doutrina espírita nos ensina a conviver de uma forma mais amorosa, de uma forma mais respeitosa, uns em relação aos outros. Então, a ajuda verdadeira estimula não a subserviência, mas independência e individualidade. Ninguém deve guardar a pretensão de ser um salvador de almas. E aí Hamed vai falar: não é a ajuda real a que se referia Jesus a crítica moralista, o desejo de reformar os outros, o controle do que se deve ou o que não se deve fazer. Antes, tais comportamentos revelam os traços de caráter dos indivíduos orgulhosos e ainda distanciados da autêntica cooperação no processo da evolução, que não os deixam perceber que ocorre naturalmente na intimidade das criaturas. Então, nós não estamos aqui como reformadores. O reformador, por excelência, envergou as vestes de um carpinteiro simples, submeteu-se à crueldade humana por viver os desígnios de nosso Pai Celestial. E deu o exemplo para que agora nós possamos testemunhar essa humildade, essa caridade e indulgência para com todos. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, eu gostaria de contar uma parábola e que nós pudéssemos também fazer algumas reflexões em torno desses ensinos. Está lá no capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 9. Parábola do fariseu e do publicano. E contou também esta parábola para alguns que, persuadidos em si mesmos de serem justos, desprezavam os restantes. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano.
O fariseu, de pé, orava, dizendo a si mesmo estas coisas: Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, nem também como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Pago o dízimo de tudo quanto adquiro. O publicano, porém, de pé, à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito, dizendo: Ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Digo-vos, este desceu para casa justificado, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Então aqui nós temos alguém que se humilha e que volta para casa justificado. E aí, na tradução do Novo Testamento de Haroldo Dias, né, ele vai falar: voltar para casa justificado, ter ou reconhecer como justo, declarar justo. Isso é ser justificado. Trata-se de uma terminologia forense ligada à prática dos tribunais, cujo significado é absolver, reconhecer como justo. Veja que coisa. Olha que ensinamento perfeito esse dessa parábola. Às vezes, quando nós nos colocamos como ideais, como modelos de perfeição e justiça, Deus assim não nos reconhece, porque Ele vê as nossas intenções por trás das nossas palavras, dos nossos atos, das nossas manifestações, das nossas ditas boas intenções, né, de ensinar os outros. Ele está vendo nosso sentimento. Às vezes a gente não reconhece mesmo, como nós dissemos anteriormente, porque o orgulho nos cega, impede a nossa visão. E como é que a gente se livra desse engano cultivando a humildade? A humildade do publicano que, envergonhado, não se atreve nem a altear o olhar. Bate no peito e reconhece-se pecador, porque sabe que tem muitas mazelas ainda a serem resolvidas. É melhor do que dizer-se aquele que vai ser o reparador ou reformador do mundo inteiro. Salvador, só Jesus. Então, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado das reflexões dessa oportunidade, que nós possamos abandonar esse falso heroísmo, essa presunção de querer corrigir a todos e gastemos as nossas energias para corrigir a nós mesmos, cultivando a indulgência para com os outros. Ainda que isso seja muito difícil, mas nós temos tempo, temos muito trabalho pela frente. Então, vamos orar e agradecer ao Pai por essa oportunidade. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estudar o teu Evangelho, de refletir sobre os teus ensinamentos. Que nós possamos guardar essas lições no altar dos nossos corações e nos inspirar para que possamos seguir no caminho do bem com confiança e paz no coração. Dai-nos força para vencer todas as dificuldades, sobretudo aquelas que nós colocamos nós mesmos em nossos caminhos. Vem ter conosco, hoje e sempre. Nos abençoe, nos guarde, nos ilumina com a tua paz. Que assim seja. Obrigada a todos, meus amigos, e até a próxima, se Jesus permitir.